No vídeo de hoje, nós vamos fazer um plano de aula completo alinhado à BNCC para trabalhar cores na educação infantil. Cores primárias, secundárias, tá uma delícia o vídeo, porque tem várias dicas, sugestões de atividades que você pode aplicar no dia a dia, não só na educação infantil, mas também lá no primeiro ano do ensino fundamental. E eu vou te mostrar como que você pode adaptar para cada faixa de idade que você estiver trabalhando aí na sua sala de aula. Eu sou a Lilian Lopes, seja muito bem-vindo ao canal e bora lá para a tela do computador. Então vamos lá, já estou aqui na tela do meu notebook para a gente conversar de como a gente vai dar uma aula completa para trabalhar cores com os nossos alunos da educação infantil. Então eu vou passar o plano de aula inteirinho, já com os códigos alfanuméricos da BNCC, e vou mostrar para vocês também como vocês inserirem isso no seu planejamento. Gente, a gente tem várias maneiras de trabalhar cores com os nossos alunos, porque na verdade a gente trabalha desde que lá da creche dos bem pequenininhos. Mas hoje é um exemplo, é uma sugestão que vocês podem fazer aí, que eu achei muito legal para a gente fazer com os nossos alunos. Aqui é um exemplo de um plano de aula que você pode utilizar aí para você escrever, porque a gente sabe que a gente tem que fazer nossa atividade, a gente tem que planejar uma coisa bacana para as nossas crianças, mas nós precisamos colocar no papel, a gente precisa sim fazer essa parte burocrática, para entregar para nossa coordenadora aí, para poder ficar tudo ok com o nosso planejamento. Então aqui é um esqueletinho que eu fiz para vocês, que vocês podem utilizar. É claro que provavelmente a essa altura do campeonato vocês já têm o padrão da escola de vocês, de como fazer um planejamento, mas se por um acaso vocês ainda não tiverem, fiquem à vontade para baixar este plano de aula no meu blog de forma gratuita. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês poderem baixar e ter aí, imprimir quantas vezes vocês quiserem. É uma forma da gente se organizar, vamos dizer assim. Então tá lá esse plano de aula, planejamento sobre cores. Cores primárias, cores secundárias ou apenas simplesmente cores. Aqui são os direitos de aprendizagem das nossas crianças. Isso aqui, gente, eu coloco só para a gente lembrar, quais são os direitos de aprendizagem das crianças. Então, conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Aqui vocês vão colocar qual é a turma que vocês trabalham. Só vocês colocarem qual a idade que vocês estão trabalhando. Aqui você vai colocar a roda de atividades permanentes. O que você faz todos os dias de forma sistematizada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala inclusive sobre a rotina, como você inicia um dia ali para ser produtivo com o teu aluno. Eu vou deixar esse vídeo aqui abaixo para vocês, assim que acabarem esse, se vocês tiverem dúvidas de como faz uma rotina aí na educação infantil, vocês podem olhar o vídeo, que é muito interessante porque organiza a nossa cabeça. E eu não sei vocês, gente, mas eu sou muito organizada, eu me preocupo com horário, sabe aquela coisa, dos primeiros 10 minutos eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, porque pra gente não se embananar e não deixar ali as crianças ociosas mesmo, porque a gente sabe que quanto mais ociosas as crianças ficam, ou seja, mais à toa, elas ficam ali, tem mais tempo para agitar a sala e a gente acaba perdendo o domínio de sala por conta da gente não saber qual atividade que a gente vai passar, ou então ficar procurando coisas. Por isso que eu acredito num bom planejamento, tem que ser feito sim de forma antecipada, para a gente não se perder e deixar as crianças sempre com atividade, para que a gente não se percam e elas não fiquem agitadas. Esse é um primeiro ponto aí que nós precisamos saber. Então aqui são as rodas de atividade permanente. Então chamadinha, uma leitura de leite. Na educação infantil é de extrema importância a leitura de leite. E neste dia, vou também falar isso daqui a pouco, a gente vai fazer sobre o assunto que a gente vai trabalhar. Então a sua leitura
leitura daquele dia sempre vai ser o assunto que você precisa trabalhar com a sua criança. Se hoje nós vamos trabalhar cores, você vai encontrar um livro que seja baseado nas cores. Vou falar isso, vou dar sugestões de livros depois. Se você quer trabalhar alguma coisa assim, que as crianças não estão bem uma com a outra, tá mordendo uma outra, a gente precisa trabalhar também sobre isso. Então, cada dia você trabalha a leitura de leite sobre a atividade que você vai realizar naquele dia, o objetivo daquele dia. Aqui, gente, em atividades, é aquela metodologia didática que muita gente chamava. O que eu vou escrever nessa parte? Essa parte aqui você vai colocar tudo que eu explicar no vídeo. Então, vamos supor, chegarei, vou organizar a mesa, vou colocar as crianças em forma de roda, explicarei como funcionam as cores, por que existem cores, vamos conversar. Em seguida, entregarei folhas de papel. Sabe, tudo que você for fazer é aqui que você vai escrever. Campos de experiência. Por que eu coloquei assim? Porque eu acho que é mais fácil, você simplesmente marca um X e acabou. E aqui, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento é o código propriamente dito, né? Que é aquele EI, que é de educação infantil, e assim por diante. Aqui embaixo, e aqui embaixo os recursos. Tudo isso aqui eu vou passar para vocês nesse vídeo, para vocês completarem este plano de aula. Então, hoje nós vamos trabalhar o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Facinho, né? Esse campo de experiência ficou fácil, trabalhar cores, né? E o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que você vai colocar aqui, lembra que eu mostrei? É esse número aqui, tá bom? Depois vocês dão um print e é só colocar ali no seu plano de aula. Gente, aí eu falei para vocês sobre vocês abrirem esse esqueletinho para ir fazendo junto comigo. Esse aqui é o meu site, né? O meu blog para vocês baixarem gratuitamente, mas vou deixar o link aqui como eu te falei. E claro, se você quiser colocar de repente algum outro código alfanumérico, vocês podem buscar na BNCC. Eu tenho um vídeo, gente, de como fazer um plano de aula alinhado à BNCC para você encontrar os objetivos que você precisa. Então vamos supor, você tá aqui, você não vai usar esse código alfanumérico aqui, porque as tuas crianças não são as pequenas, são as bem pequenas. Então, o que você vai fazer, Lili? Eu preciso colocar esse outro código. Sim, gente, você tem que colocar o código específico da sua turma, tá? Independente se você está trabalhando no primeiro ano, você tem que colocar o código certo. Por quê? Porque além da parte burocrática, claro, porque eu não sei se o seu sistema é online, se ele é físico, não importa, a gente tem que trabalhar o que é importante para aquela faixa de idade que você trabalha. Então, e tem que a coisa certa também, o objetivo que você precisa. E aqui você vai encontrar, gente, isso aqui tem muitas visualizações, porque ficou bem didático, é bem legal, vou deixar o link aqui abaixo também. E como eu estava falando, gente, a gente precisa lembrar de adaptar o plano para a sua faixa de idade, né? A faixa etária que você está trabalhando com as crianças. E é naquele vídeo que eu acabei de mostrar que vocês vão encontrar o código certo. Agora, não adianta você colocar qualquer código. Tem que ser relacionado à atividade que você vai dar. Então, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão averiguar e ter o bom senso de encontrar o código. Porque, olha, eu já tive casos de pessoas, por exemplo, pegar um código qualquer e não bater nada a ver com a atividade que você está passando. E assim, não é só pro forma, é importante que realmente, né, você coloque o código certo para você se situar no lugar ali na sala de aula. Qual é a explicação? Qual é o motivo de eu estar trabalhando essa atividade com as crianças? Inclusive, eu coloquei aqui o objetivo geral e os específicos desse plano de aula sobre cores, especificamente para você poder compreender, porque não adianta simplesmente eu trabalhar, né, as cores e não compreender o porquê que eu estou passando isso para o meu aluno. Então, aqui é um objetivo geral, né? E os objetivos específicos. O porquê que a gente trabalha com o nosso aluno as cores. Então, primeiro a gente tem que desenvolver a percepção, o reconhecimento das cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, e as secundárias, laranja, verde e roxo,
por meio das atividades lúdicas e concretas. Esse aí é o geral. E tem os específicos, ou seja, de cada atividade, exatamente aonde eu quero chegar, onde eu quero ensinar o meu aluno o que eu quero que ele aprenda. Eu quero que na atividade que eu passe para ele, ele reconheça e nomeie as cores primárias e secundárias. Tem muita criança ainda, né, que não reconhece cores, gente. Então, você vai fazer um trabalho, por exemplo, de trânsito, né, que tem as cores do sinal, a criança não sabe o que é o amarelo, o que é o vermelho, né, o que é o verde. Então, ele precisa entender, olha, mas se tiver verde, eu posso ir, se tiver vermelho, eu preciso ficar parado, esperar o sinal abrir. E isso é básico, né? A vida é assim. Então, hoje é feito de cor. Você vai num pronto-socorro, por exemplo, eles trabalham com as cores. Então, aquele lá, né? O vermelho é emergência, tem tudo aquilo, eu não vou saber agora exatamente como é, mas as cores faz parte do nosso dia a dia para muitas coisas, então é importante e é na educação infantil que a gente começa a trabalhar com eles. Associar as cores aos objetos do cotidiano, acabei de falar sobre isso, estimular a criatividade e a expressão artística através da manipulação de materiais coloridos. Isto aqui, gente, está na nossa BNCC. A gente precisa estimular a criatividade lá, a expressão artística das nossas crianças e aí através da manipulação, né, dos materiais coloridos. E promove também a socialização e a cooperação entre os alunos durante as atividades. Então, na atividade que eu vou passar agora, é tudo isso aqui. E aí você pode me perguntar se isso aqui você precisa colocar aqui. Se você quiser, sim. Tem planos de aula, algumas diretoras, algumas, né, coordenadoras no caso, elas não exigem aquele tipo ali. Agora tem outras que sim, elas querem saber não só através do código do que é da alfanumérico da BNCC, que é esse aqui, né, que é os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, porque ali a gente pode falar, né, gente, mas é bem generalista. Então, por vezes, a gente precisa entender, sim, qual o motivo de eu estar dando essa aula. Então, se você quiser, pode colocar sim aqui no seu plano de aula esses objetivos aqui, objetivo geral e os objetivos específicos. Mas eu, Lilian, particularmente, não ponho, a não ser que seja algum tema que seja muito diferente do que eu venho trabalhado, né, durante os anos. E aí, para eu não me perder no objetivo que eu tenho que passar para o meu aluno, eu coloco, porque daí na hora eu já dou uma olhadinha e já sei exatamente o que eu vou passar para eles, gente. E assim, acontece que muitas vezes a gente dá as coisas de forma muito automática e a gente deixa passar muitas coisas. Então é importante você dar uma lida. Eu gosto particularmente de imprimir o meu plano de aula. Então eu tenho, sabe, assim, aquele caderno que antigamente que a sua professora tinha. Eu tenho um caderno daquele que eu imprimo e eu coloco ali. Tem gente que escreve, que faz desenho, eu já vi cada um mais lindo que o outro, gente. As meninas colorem tudo, mas eu digito, imprimo e coloco no caderno para eu, na hora da aula ali, não me perder. Os recursos que nós vamos utilizar nessas atividades são esses recursos necessários, ó. Cartolinas ou papéis coloridos, vermelho, amarelo, azul. Laranja, tá escrito caranja aqui, né? Verde, roxo. Objetos diversos nas cores trabalhadas, aí os brinquedos, né? Esses são os materiais. Onde que você vai colocar esses recursos, gente? Olha lá, aqui, ó. Recursos que você vai utilizar. E por que eu tenho que colocar esses recursos? Ué, não é um planejamento? Eu preciso planejar o material que eu vou utilizar para aquela aula. Porque senão vai chegar na hora da aula, o que vai acontecer? Eu não tenho o material que eu preciso e aí eu não consigo dar aquela aula. Então, tem que ter sim aqui os recursos escrito do que eu vou precisar para poder dar esta aula, gente. Então, são esses daqui, ó. Tapete ou então um espaço delimitado para atividades em grupo, tá? Aí vocês dão um printzinho e já escreve lá e coloca no seu plano de aula. Agora vamos para as atividades propriamente dita. O que eu disser daqui para frente, vocês vão colocar aqui, ó. Atividade, cadê meu mouse? Aqui, ó. A atividade, que é a nossa metodologia. Então, daqui para frente, vocês vão começar a escrever isso aqui. Então, vamos lá para o passo a passo do plano de aula aí sobre cores. Primeira coisa que eu amo é você colocar as crianças numa roda de conversa. Educação infantil é muito importante a roda, porque a gente descobre, a gente vê
que as crianças sabem daquele assunto naquele momento. Hoje é algo muito simples, sobre apenas cores, né? Apesar de eu ter acabado de falar da importância de ensinar cores para os nossos alunos no nosso dia a dia, mas também tem muitos aí assuntos bem mais complexos do que isso, e a gente precisa entender o que o nosso aluno sabe sobre aquele assunto. Então, a roda de conversa. Tem gente que realmente coloca em roda, tem gente que coloca um montinho no pé ali, né? Vamos conversar. Quando é primeiro ano, que é mais complicado, assim, porque já é o fundamental, a gente normalmente deixa, eu particularmente deixo nas carteiras mesmo, por causa da quantidade de aluno e do espaço físico que eu tenho. Então, na educação infantil ainda eu consigo fazer esse tipo de roda de conversa. E essa roda, gente, não precisa passar de 10 minutos, a não ser que você que esteja super rendendo ali a conversa. Mas tem que ser algo muito dinâmico, rápido, para que as crianças não percam o interesse. Lembra que eu acabei de falar, a gente não pode deixar as nossas crianças ociosas, tem que estar sempre passando algo. Por isso que muitas vezes a educação infantil ela é um pouco cansativa, né? Assim, fisicamente para a gente, porque a gente tem que pensar o tempo todo em atividades para as crianças, porque eles são realmente muito dinâmicos, né? Então nós vamos introduzir ali o tema, nós vamos falar com eles sobre cores, as características das cores, né? A sua presença no dia a dia. Eu acabei de dar o exemplo do farol, só que você não vai dizer para eles assim, olha, vocês já viram o farol? Não, esperem eles falarem. Aonde está presente as cores no nosso dia a dia? Eles vão falar muitas coisas, e aí se eles vão falar, fala do farol, fala do postinho de saúde, fala de outras coisas que eles não pararam para pensar e entender que a cor tá ali presente naquele momento. Você vai, olha assim, gente, por isso que a gente precisa saber as cores. Todo momento a gente usa, tananã, e aí vai, né? Você vai perguntar se eles conhecem cores primárias e secundárias e se consegue identificá-las. Normalmente eles não conseguem, porque você está introduzindo essa atividade agora, esse conteúdo agora. Então você vai mostrar para eles as cores primárias. O que são as cores primárias? Explica para as crianças que as cores primárias são aquelas cores que a partir delas nós formaremos outras cores, cores diferentes. Com a misturinha delas a gente pode formar muitas cores. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal, que eles ficam doidos, é quando você mistura todas as cores e fica branco, né? Quer dizer, a cor branca, ela é a mistura de todas as cores. Eles ficam apaixonados na hora que a gente faz essa experiência. Mas é claro que nós vamos falar, né, gente? É o que eu falei, tem muitas atividades que a gente pode trabalhar cores. Hoje é só um exemplo. Então, nós vamos explorar os objetos. Isso aí vai demorar em torno de 15 minutos, tá? Eu coloco aqui, é uma média. Claro que dependendo da faixa que você estiver trabalhando e da turma, gente, porque cada turma é diferente uma da outra mesmo. Às vezes um pré é diferente, vai demorar meia hora para fazer uma coisa, enquanto o outro demora 10 minutos. Isso é muito normal. E aí você vai saber e vai adaptar para a sua turma. Então, primeiro você vai distribuir alguns objetos nas cores trabalhadas e permitir que as crianças explorem, agrupem, nomeiem os objetos de cada cor. Então, o que você pode fazer? Tem gente que tem aqueles palitinhos de cor, né? Cores diferentes. Mas lembra que a gente já separou através dos recursos os objetos das cores? Então, você vai misturar, deixar tudo ali no chão, em cima da mesa, depende se você for trabalhar em grupinho, deixa lá e deixa com que a criança mexa nessas cores. Claro que você vai incentivar as crianças a distribuir essas cores, a separar as cores ou nomear. Como? Então, por exemplo, eles podem separar, olha, eu quero todos os vermelhos nesta mesa. Então, pede para eles colocarem todos os objetos de cor vermelha naquela mesa, de cor amarela na outra mesa, ou no outro canto da sala, depende aí da distribuição que você tem em sala. E vão depois perguntar para as crianças por que eles escolheram fazer daquela forma, se você já não tiver, né, instruído, no caso, eles a colocarem. Tem criança que, por exemplo, vai pegar esses objetos, por exemplo, só brinquedo, vai colocar na mesa ali, só tampinha, vai colocar na outra mesa, só palito, vai colocar na outra mesa. Então, deixe com que eles peguem esses objetos e separem do jeito que eles acharem conveniente.
Depois que eles separarem, aí sim você pode pedir para que eles façam essa distribuição através das cores. Mas antes disso, peça que eles falem, gente, por que eles colocaram e separaram assim os objetos. Depois disso, eles vão fazer uma atividade artística que vai durar em torno de 20 minutos. Eu vou falar para vocês que, na verdade, isso aqui demora um pouco mais. Não sei se é porque meus alunos, né, eles gostam mais de fazer, eles demoram, eles conversam demais, né? Eu acho que os alunos de vocês... Não sei se os alunos de vocês é assim também, mas os meus conversam bastante. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar uma folha branca e materiais artísticos nas cores primárias e secundárias. Se você quiser simplesmente dar cores primárias, é legal. Por quê? Vamos supor que você vai trabalhar com tinta neste momento. E aí você vai mostrar só cores primárias. E aí, com o tempo, você pode sim fazer a misturinha das cores para que elas se tornem secundárias. Mas vamos assim, vamos no básico, vamos começar aos pouquinhos. Então, você vai dar uma folha para eles, né? E vai dar uma folha branca, materiais artísticos, na cor aí primária e secundária. Depois vai pedir que eles criem uma obra de arte usando as cores disponíveis. Você vai incentivar a mistura das cores para criar outras tonalidades. Então, é como eu disse, vai pegar as cores, você pode simplesmente colocar somente as primárias, ou tinta, ou giz de cera também, que mistura bastante ali as cores. Tem gente que usa também com glitter. Então, glitters de cores primárias para fazer alguma obra de arte. Então, você põe a cola, por exemplo, e aí joga o glitter por cima. Antes de jogar, se você achar legal, você pode pedir com que misturem as cores primárias para formar a cor secundária. A gente faz ali com giz ou com a tinta, e mais deixem com que eles criem à vontade, usando as cores que eles quiserem. Enquanto as crianças vão criando, gente, coloque musiquinhas relacionadas às cores, porque você pode ambientar ali o momento. Tem muitas musiquinhas de cores, eu vou dar uma dica no final, que é uma música que está super em alta e que eles adoram, que eu sugiro que vocês coloquem só no final, porque é bem animada e eles adoram, né? Depois disso, terminou a obra de arte dessas crianças, que você mostrou para eles que existem as cores primárias e que, se você misturar essas cores, vão formar outras cores, que são as cores secundárias, porque vem segundo, da segunda vez, né? Aí sim, você vai preparar um jogo para eles com bingo de cartelas. Você pode, por exemplo, isso que eu falei agora, passar num dia, passa num determinado dia, vamos supor na segunda-feira. Quando for na terça, você pode usar este aqui. Ou não, é o que eu falei, depende muito do seu tempo, do que você está disponível aí para fazer, disposição para fazer, né? Então, o que você vai fazer? Um bingo de cartelas. Eu utilizo, gente, cartela de ovo mesmo, que eu acho muito, né? A gente sempre tem cartela de ovo, que a gente joga tudo fora, né? A maioria aí joga fora. Então, você faz o quê? Você pega essa cartela de ovo e você pinta antecipadamente com as cores. E aí você vai distribuir. Como que você vai pintar? Você pode pintar com giz de cera, mas eu sugiro que vocês pintem com tinta e pincel, que é muito mais rápido e muito mais fácil. Tem gente que faz rodelinha, corta as rodinhas ali e prega em cima das cartelinhas de ovo também. E essa cartela, gente, você faz uma vez só. Para o ano que vem, você vai ter a mesma cartela, é só você guardar. A gente começa a ter ali nosso estoque da educação infantil, que dura por muitos anos, né? Então, você vai pegar e vai distribuir para as crianças essa cartela. Você vai sortear as cores. Como que você sorteia? Você vai fazer as cores nas rodelinhas e vai pegar do saquinho, igual um bingo mesmo, normal. E eles vão colocando feijãozinho dentro das cartelinhas quando você for falando do bingo de cores. Esse bingo você pode também fazer como forma até de jogo da velha, né? É normal, gente, faz 3, né? Aquele normal, é um bingo. Então, primeira fileira, quem completar a primeira fileira ganha. Quem completar na vertical, na diagonal, na horizontal vai ganhar. Eles nem sabem o que é isso. Mas quem completar em pé, vamos supor, deitado, ou então assim, tortinho, vai ganhar. E você pode premiar as crianças que completarem a cartela primeiro, ou fazer diagonal, vertical, horizontal. Você pode dar adesivinhos para eles, pequenas recompensas que normalmente a gente tem, né? Eu até falei num outro vídeo sobre isso, da gente comprar um saco de pirulito para durar uns 6 meses, pelo menos, né?
E aí, gente, a gente vai fazer uma hora do conto. Terminou essas duas atividades, que dura bastante, né? Eu coloquei só esse horário aqui, mas eu acredito que demora bem mais. Nós vamos contar uma história que explore as cores. Então, lembra que nós fizemos a leitura de leite? Você pode fazer uma naquele momento, que de repente já é um hábito, né? Que você já colocou aquele dia, mas você também pode finalizar. Por quê? Porque no final também é bom que eles dão uma acalmadinha, sabe? Porque já estavam agitados por causa do bingo, então você bota eles ali pertinho de vocês numa roda para contar uma historinha, mas que tem a ver com as cores. Eu dei 2 exemplos aqui de historinha que fala sobre cores, que é a menina que amava todas as cores ou o Chapeuzinho Amarelo. Gente, eu vou deixar essas 2 historinhas no meu blog para vocês imprimirem de forma gratuita. Eu vou deixar o link aqui abaixo das 2 historinhas. Então, como que você pode fazer? Você pode projetar essa historinha lá no slide, mas eu, com os recursos que eu tenho atualmente, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir e ler mesmo para eles normal. Tá? Eu conto a história fazendo aquelas brincadeiras. Olha, mas a menina amava cores. Então, você tem que fazer todo um teatro para que eles se interessem pela história. Claro que você pode imprimir imagens para mostrar e tal, mas a historinha às vezes não tem imagem, então a gente tem que fazer um teatro. Você pode fazer com fantochinhos, com tudo. E depois dessa historinha, você vai discutir com as crianças sobre as cores presentes na narrativa e como elas foram importantes para a história. Gente, nesse momento, provavelmente, quem não sabia o que era verde, amarelo, azul, roxo, laranja, vai aprender já e já vai saber identificar as histórias. Então, nesse momento, eles já vão estar muito mais junto com a gente ali. E antes de continuar, eu vou pedir para vocês que estiverem gostando, gente, do vídeo, dá o like, gente. O like é muito importante para mim. Se você não é inscrito no canal, já inscreva-se. Toda semana eu tenho vídeo novo aqui no canal. Eu tenho um vídeo sobre planejamento, dicas, tudo que for de escola, sabe, de universo do professor, eu falo aqui no canal sobre concursos públicos também. Então, para professor. Então, gente, já inscreva-se, porque assim que você se inscrever, o YouTube vai mandar para vocês aí uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal e compartilha esse vídeo com as tuas amigas aí para vocês fazerem esse plano de aula juntos, que tá muito bom, fala a verdade. E pra gente encerrar, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir nossos alunos para dar aquele fechamento e nós vamos fazer uma conversa final destacando, né, o trabalho com as cores, verificar o que eles realmente aprenderam. Então, durante um dia todo, eles vão ter aprendido sobre as cores e vocês vão cantar uma musiquinha com eles relacionada ao tema de cores. Eu tenho uma caixinha de som desse tamanhozinho, que eu coloco músicas ali, muitas vezes de relaxamento, até falei sobre isso no aquele vídeo sobre concentração, pra gente fazer a concentração, eu dei uma dica lá, eu falo pra vocês, coloque o patinho amarelinho, sabe aquele, o patinho amarelinho resolveu trocar de cor. Eu como cantora sou ótima professora, também tem na internet aí do patinho amarelinho, é muito legal e eles adoram, fica super divertido, eles amam. Eu quero agradecer para vocês e deixar aqui do lado alguns planos de aula para vocês também trabalharem com os seus alunos. Vou deixar aquele vídeo que eu falei aí sobre a BNCC para vocês encontrarem os códigos alfanuméricos da BNCC. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, tchau, tchau!